pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Paola Dailion e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre pincéis. Gente, eu separei aqui um top 10 com os 10 principais pincéis para você que está começando a se maquiar agora. Em especial eu dedico esse vídeo para as minhas alunas de automaquiagem. E aí então aqui já tem uma listinha do material para elas comprarem no quesito pincéis. Então vamos começar com o primeiro? É um pincel língua de gato que eu uso pra passar a base. Ele pode ser assim de cerdas sintéticas, tá vendo? E eu gosto muito de passar base com ele, eu sempre uso ele. Vou fazer uma demonstração aqui pra vocês verem. Ó, vou pegar um pouquinho de base. E eu sempre passo base com esse tipo de pincel. Ó, eu sempre faço assim e ela forma meio que uns risquinhos. Tá vendo? Eu espalho sempre pro rosto inteiro com esse pincel. Então, pincel de base é o pincel número 1. O número 2 é o pincel de pó. O que é o pincel de pó? É um pincel mais fofão, assim, que ele abrange a maior parte do rosto. Então eu gosto sempre de ter um pincel fofão, assim, pra gente passar o pó por toda a superfície, por todo o rosto, ó. O pincel número 3, ele é o pincel de contorno. Ele é um pouco menor do que o pincel de pó, que é esse grandão, e ele é mais achatadinho, assim. Tá vendo? Ele tem que ser menor que o pincel de pó, porque ele não vai pegar o rosto todo. Ele vai pegar umas partes específicas do rosto. Vou dar um exemplo aqui. Ó, peguei um pouquinho de pó mais escuro e vou fazer aqui a marquinha. Então ele tem que fazer esses traços, tá vendo? Ó, a gente vai passar só aqui no papinho. E é por isso que ele tem que ser um pouco menor do que o pincel de pó. Mas ele pode ser fofinho assim, pode ser mais achatadinho, como você preferir. Com o tempo você vai escolhendo os pincéis que você acha mais legal pra maquiar. O quarto pincel é o pincel de blush. O pincel de blush, ele é parecido com o pincel de contorno, tá? Ele também pode ser esses pincéis fofinhos. A diferença é que pra pincel de blush, eu gosto desse mais chanfrado, entendeu? Ele é um pouco mais assim na diagonal o pincel. Então ele é bom que ele tem um encaixe legal aqui no rosto pra você passar o blush. Então vou pegar aqui um blush e vou passar só no sorrisinho aqui, ó, na maçãzinha. Tá vendo? Ele tem esse formato chanfradinho, encaixa bem aqui assim, ó, e faz o blush certinho. Passando para a parte de olhos, o quinto pincel é o pincel de esfumar. O que é um pincel de esfumar? É esse fofo. Ele parece com um pincel de pó, só que é mini. Ele é bem menorzinho. Então a gente pega alguma sombra mais marronzinha e a gente vai fazer o côncavo. Então ele serve geralmente para fazer o côncavo dos olhos. Tá vendo? Ele faz essa parte aqui e deixa só aquela fumacinha, só aquele esfumadinho. Você pode ter vários pincéis de esfumar, porque esse fofão, ele pega bastante, é uma área muito grande. E se você pega um menorzinho, você pode pegar uma cor mais escura de sombra e marcar bem aqui a marquinha do seu olho. Aí vai dar aquele degradê, vai dar degradê do côncavo, que vem pra esse côncavo mais pra fora, fazendo esse esfumado, pra não ficar tudo uma coisa só. Então você faz o esfumado de dentro do côncavo com um pincel de esfumar menor. E pra esfumar melhor, fazer aquele sombreado, um pincel de esfumar maior. Esse grandão, ele pode até ser limpinho, porque às vezes você tá fazendo com uma sombra bem intensa com esse menor, aí você usa o maior pra esfumar tudo isso aí. Então você pode ter 2 ou 3 pincéis de esfumar, nunca é demais. E às vezes é um pouquinho difícil de encontrar, mas lembre-se que esses que parecem um espanadorzinho são bem fofinhos. E são, pra mim, é um dos mais importantes. O sexto é o pincel de corretivo, que assim como o pincel de base, ele também é língua de gato. Por que língua de gato? Parece uma linguinha, olha, achatadinho assim.
Tá vendo? Retinho. Esse aqui é um pouco arredondado. Mas os dois são mais retinhos aqui na ponta. Parece que vai afinando assim, né? Afunilando. Não sei, vai afunilando aqui a pontinha e ela fica bem retinha. Esse aqui tem que ser de cerdas sintéticas, porque é para produtos molhados. Então, os outros que eu falei podem até ser de cerdas naturais ou imitando naturais, porque é melhor para você pegar pó. Como aqui eu vou usar corretivo nele, então ele é para produtos molhados. Então é melhor cerdas sintéticas. Olha como ele vem aqui certinho, onde eu preciso, no local da olheira, né? Ele vem e alcança tudo. Ele é muito, muito bom, muito essencial para você passar corretivo. Esse aqui é um corretivo laranjinha para salmão, né? Para neutralizar a olheira. Mas você pode passar corretivo aqui, 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 aqui. Ele é bom para todas essas áreas. O sétimo pincel é o pincel de aplicação de sombra. Como que ele é? Eu gosto desses mais achatadinhos, só que peludos, tá vendo? O pincel de corretivo, ele é super achatado e é de cerda sintética, então ele fica bem grudadinho. Esse aqui também é achatadinho, só que ele é fofo, tá vendo? Mas apesar de ser fofo, ele não é um fofão que o pelo vai pra todo lado. Ele é um fofo mais retinho assim, fica mais junto o pelinho. Então ele serve pra você pegar uma sombra, você vai bater na sombra, o pincel. Ó, a sombra vai estar aqui. E aí você vai vir aqui no olho e vai dar batidinhas no olho pra aplicar essa sombra. Então esse pincel serve pra isso. Eu gosto de ter também de 2 a 3 pincéis desse, mesmo pra quem se maquia sozinha, pra quem não é maquiadora. Por quê? Vamos supor, eu tenho um pincel, tô usando aqui esse pincel e eu acabei de usar essa sombra mais clarinha. Aí eu quero usar uma sombra mais marrom aqui no cantinho. Eu vou pegar um outro pincel, uma sombra marrom e vou colocar aqui no cantinho. Por quê? Vai que eu exagerei aqui na sombra marrom e eu quero voltar para a sombra clara. Se eu pegar a sombra com esse pincel que eu sujei de marrom, ele não vai dar a mesma cor da sombra clara com aquele que eu tinha só sombra clara. Então, cada pincel é para sua cor. Não adianta você passar um preto nesse pincel e querer pegar a sombra clara de novo e passar, porque vai misturar tudo, vai virar uma bagunça. Então, daqui até o meio eu quero sombra clara, eu vou usar esse. Do meio pra cá eu quero sombra escura, eu vou usar esse. E se eu quiser mais um pouquinho de sombra clara, esse. Mais um pouquinho de sombra escura, esse. Nunca misturar sombra clara e escura no mesmo. E é bom ter um terceiro pincel, porque às vezes você quer uma clara pra iluminar, uma colorida e uma escura. Então tem que ter 3 pincéis pra você não se confundir. E também você não vai ter tempo de ficar lavando o pincel pra fazer o começo do olho. Lava o pincel, vai fazer o final do olho. Lava o pincel, vai passar preto. Lava o pincel, volta pro branco. Não dá, né? O 8º pincel essencial é esse pincel de precisão. Gente, ele é um pincel quase língua de gato, pequenininho e fofinho. Ele tem, a função dele é encaixar aqui, ó, nessa dobrinha que nós temos abaixo do olho. Ele tem que desenhar essa linha, então você tem que ter um pincel pra passar o marronzinho embaixo do olho. Ele tem que encaixar bem, porque se ele for muito grande, ele não vai conseguir fazer esse desenho dessa linha. Então tem que ser um pincel pequenininho, de preferência um pouco achatadinho assim. O 9º pincel é um pincel totalmente chanfrado e achatadinho, que eu uso pra sobrancelha. Então eu vou pegar e vou contornar a sobrancelha aqui, vou fazer um risco. Peguei qualquer sombra aqui, tá, gente? Não tá certa a cor. E você vai fazer um risco aqui abaixo da sobrancelha, né? Pra vir até aqui em cima, descer.
Então, esse pincel aqui, ele é de ladinho, você vem com essa ponta, encaixa aqui e desenha, tá vendo? Você desenha aqui a sobrancelha, ele é muito bom. Só que se você for usar algum produto mais pastoso para poder desenhar a sobrancelha, é bom você pegar um mais fininho ainda. Ó, a diferença entre eles. Tá vendo? Um mais fininho ainda, que ele vai te ajudar a fazer um desenho daquele profissional. Mas pode ser qualquer pincel chanfrado fino que dê para desenhar a sobrancelha. O 10º pincel é aquele que você vai usar para pentear a sobrancelha. Às vezes você exagerou na quantidade de sombra ou de produto que usou na sobrancelha, e para dar uma suavizada você vai usar esse pincelzinho aqui, que é como se fosse aquele de rímel, né? É esse pincel de rímel que ele penteia a sobrancelha. Então tem que ter um desse também para fazer uma boa maquiagem. Gente, já foram os 10 pincéis que todo iniciante tem que ter para começar a aprender a se maquiar. Só que eu não poderia deixar de falar da esponja em formato de coxinha e dessas esponjas queijinho. Quando a gente passa a base com o pincel língua de gato, você vai notar que vão fazer uns risquinhos assim no seu rosto. Então você pega a esponjinha, coxinha, e você bate assim para assentar a base. Faz esse teste na sua casa, você vai ver que dá um acabamento super diferente na base. E esse aqui, que é o pincel queijinho, ele encaixa perfeitamente aqui abaixo dos olhos, tá vendo? Então quando você passar um corretivo, você pode assentar esse corretivo com essa esponjinha. Ela vem aqui no cantinho do nariz, ela vai nos cantinhos menores onde precisar. Ela também ajuda bastante, ela tem 3 lados que você pode usar, cada um com uma cor. Você quer fazer um contorno cremoso, você usa esse. Aí o claro, você já vira a bundinha, faz assim. Então a coxinha e o queijinho também não podem faltar e são super baratinhos, gente. Eu também uso a coxinha pra aplicar pó. Às vezes eu pego o pó e eu faço assim, com a própria esponjinha, em vez de pegar o pincel, e venho aqui, ó, olha como ela encaixa. Ela encaixa bem pertinho do olho. Ela faz um trabalho incrível. Às vezes eu pego um pó mais escuro, ó, com o bumbum da esponjinha, e faço a bochecha. Tá vendo? Dá pra esfumar também, ó. Quando eu percebo, eu já tô fazendo tudo só com a esponjinha. Gente, para o rímel, para os cílios, a gente usa o próprio pincel da máscara de cílios, se você se maquia em casa, tá? Porque se você é maquiador, é bom você usar um pincel descartável de máscara de cílios. Se você se maquia sozinho em casa, pode usar o pincel próprio. Pincel de batom, pra quem tem sua própria maquiagem, também não é extremamente necessário. Você pode usar o próprio aplicador do batom. Então, se o batom for em bala, você também pode usar a própria bala do batom para aplicar ele na boca. Então, pincel de lábios e de cílios não são essenciais para quem está iniciando. Então é isso, pessoal. Eu termino o vídeo de hoje com essa maquiagem assim, ó, maravilhosa, de um lado só. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou ficar muito feliz de responder pra você. Não esquece de dar um joinha se você gostou do vídeo. Se inscreve aqui no botão inscreva-se se você ainda não é inscrito no canal. Fiquem com Deus. Um beijo, outro e até o próximo vídeo. Tchau!